Olá pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba, você está no canal há pouco tempo e chegamos hoje no livro de Isaías, um grande livro com seus 66 capítulos. Isaías que viveu ali entre 740 e 680 a.C. e foi um homem extremamente usado por Deus, um homem obediente, que a gente aprende tanto com a vida dele e com as profecias que ele trouxe naquele período. Então vale a pena ler a Bíblia, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, esteja em profunda oração enquanto você lê, para que Deus traga ao seu entendimento a compreensão a respeito do que está acontecendo, do que se trata e ensinamentos profundos para a sua vida, como um alicerce de fé, de que as promessas de Deus são cumpridas, porque Isaías, ele viveu ali em Jerusalém, no reino de Judá, né, reino do sul, e ele traz mensagens e é perceptível que o que ele fala da parte de Deus é cumprido em seu período, mas também posteriormente, 150 anos depois da sua morte, coisas aconteceram, e mais pra frente ainda, né, 700 anos antes da sua 750 anos depois da profecia, a gente vê a profecia sendo cumprida na pessoa de Cristo Jesus e sendo cumprida, gente, de forma cabal. Então, é uma coisa extraordinária. Que livro fantástico. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus e vamos lá a essa introdução, a essa apresentação a respeito do que se trata o livro de Isaías. Mas antes, já se inscreve nesse canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo aí nos grupos da sua igreja, para que cada pessoa possa aprender mais da palavra de Deus e se interesse em ler a Bíblia anualmente, constantemente, diariamente. E esse ano em especial, essa leitura cronológica para uma compreensão melhor do seu intelecto a respeito do que a Bíblia traz e espiritualmente a palavra sendo ministrada ao seu coração. Então, este livro, ele é dividido em duas partes, do capítulo 1 até o capítulo 39 e depois do capítulo 40 até o capítulo 66. É um livro grande e nessa primeira parte ela é dividida em 3 sessões. Do capítulo 1 até o capítulo 39, nós vamos ver avisos sendo dados por Isaías a respeito de que Deus irá usar 2 nações para trazer julgamento para o povo de Israel como um todo, né? Tanto usando o povo da Síria quanto o povo da Babilônia. Do capítulo 1 ao capítulo 12 vai trazer aí um julgamento, palavras de julgamento, mas também de esperança para o povo de Judá. E ali, nesses capítulos, nós vamos vendo Isaías falando sobre a Jerusalém antiga, que é cheia de injustiça, idolatria e rebelião. Mas Isaías vai falar de um fogo purificador, que vai trazer essa purificação para o povo de Israel, para Jerusalém. E também ele vai falar sobre a nova Jerusalém, cheia de justiça, de paz para todas as nações. E ele vai trazer isso daí. Lá no capítulo 6, a gente vai ver essa visão que Isaías tem do trono de Deus e da sua santidade. E aí Isaías percebe a sua imundícia por conta do pecado, mas ele também é purificado pela brasa do altar. Ele é purificado pela intervenção de Deus em sua vida. Isso mostrando também que Jerusalém, o povo de Israel também vai ser purificado. A gente vê ele trazendo imagens como a árvore, Israel sendo essa árvore, mas ela será cortada. O julgamento de Deus para o povo de Israel, usando a Babilônia e usando também o povo da Assíria. E aí, dos capítulos 13 até o 27, a gente vê também profecias de Deus sobre a Babilônia, que será, e sobre a Babilônia e sobre os reinos vizinhos de Israel,
que também viviam em idolatria, em rebelião, viviam fazendo coisas terríveis e Deus também traria juízo para eles. E o povo da Babilônia, por exemplo, Deus usaria os persas, né? O Império Persa que se levantou para trazer juízo para a Babilônia e libertando o povo de Israel do exílio. Então, olha só, tantas informações e Deus mostrando que Ele é o Senhor da história. Nos capítulos 28 a 39, nós vemos a ascensão e queda de Jerusalém. Jerusalém tenta fazer aliança com o povo do Egito e Deus diz que não vai dar certo isso daí. E a Síria se reúne ali para destruir Jerusalém, mas Ezequias, que é o rei daquela época, se humilha, ora a Deus, pede a Deus misericórdia e Deus, de uma forma incrível, livra o povo da derrota e da destruição do povo assírio. Aquele exército assírio, eles se matam, eles fogem, obviamente, milagrosamente, e é uma bênção. Mas a gente vê logo depois esse rei Ezequias que se humilhou, chamando uma comitiva da Babilônia, mostrando para eles, né, o Ezequias todo orgulhoso lá e tal, mostrando para o povo da Babilônia sua riqueza, seu poder, para tentar fazer uma aliança com o povo da Babilônia e para poder colocar confiança no povo da Babilônia. Deus tinha acabado de livrá-los da Síria. Ele, ao invés de confiar a sua força em Deus, não, quer fazer uma aliança agora com o povo da Babilônia. E aí Deus usa Isaías para trazer uma repreensão para aquele rei e diz, olha, vocês serão destruídos. E foi exatamente o que aconteceu, 100 e poucos anos depois. A Babilônia volta e destrói aquele reinado, não totalmente, né? Leva o povo para o exílio da Babilônia e Deus repreende o rei Ezequias por conta dessa aliança. Em vez de confiar em Deus, está confiando na força das suas artimanhas ali de aliança. E esse capítulo 39 termina com esse exílio, né? O povo sendo destruído pela Babilônia e sendo levados exilados. A partir do capítulo 40, nós vamos ver que acontecem coisas que parece que não é Isaías. Porque o povo é levado para a Babilônia, fica lá durante 70 anos, mas o que acontece depois, a narrativa, ela está dentro ali da época de Esdras e Neemias. E algumas pessoas se perguntam, né, será que foi Isaías? É claro que Isaías já estava morto, mas ele escreve de forma profética. Ele é usado por Deus, inspirado por Deus para escrever, remetendo já o que aconteceria depois do exílio. Porque nós vamos ver aí que o povo de Israel, eles levantam algumas acusações contra Deus, dizendo, cadê Deus que deixou a gente ir para o exílio? Será que Deus é tão poderoso assim? Porque Ele poderia ter nos livrado. Então o povo faz acusações contra Deus. E nós vemos esse registro no livro de Isaías. Mas nós vemos também a resposta de Deus para esse povo. E Deus, ele traz algumas respostas para esse povo. Primeiro, Isaías, primeiro, o exílio foi um julgamento, não a negligência. Era aqui que eu estava tentando achar. A resposta de Deus para o povo, a primeira resposta é essa. Olha, o exílio não foi uma negligência de que eu não estava no controle. Pelo contrário, Deus diz que ele usou o povo da Babilônia para trazer uma repreensão e um julgamento contra Israel, que viveu em idolatria, que viveu em hipocrisia na sua adoração, que viveu tendo ações injustas. Então Deus trouxe esse julgamento. E segundo, Deus é o Deus que é o Senhor e Rei da história. Ele usa o Império Persa para trazer destruição para o povo da Babilônia. E restaura e traz de volta o povo de Israel, de Judá, na realidade, né, de Jerusalém, de volta para a sua terra. Porque lembra,
o reino foi dividido entre Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Norte foi totalmente destruído. O povo da Assíria levou esse povo do norte e eles foram dizimados. O Reino do Sul, Deus usou a Babilônia. E Isaías vai falar sobre a Babilônia. A Babilônia trouxe destruição para o reino de Judá, levou cativo, mas esse povo não foi exterminado. Alguns ficaram em Judá mesmo, outros foram levados para a Babilônia. Mas o exílio durou ali 70 anos. Esse povo é trazido de volta para a sua terra. Deus usa o Império Persa. Eu espero que você esteja entendendo aqui. Deus usa o Império Persa para trazer destruição para a Babilônia, como castigo, como punição. E o povo de Israel é restaurado. E agora, nesses capítulos, a partir do 39, a gente está olhando aqui o capítulo 40 por lá. O povo de Israel traz acusações contra Deus e Deus está falando, não, eu que usei a história, eu que usei o povo da Pérsia para que vocês voltassem, mas eu estou tratando com vocês. E aí, o capítulo 49 ao 55, você vai ver agora Deus trazendo uma nova perspectiva. Olha, tem um servo, o servo de Deus, o servo sofredor. Este sim cumprirá com os propósitos que Israel não deu conta de cumprir. Este será levantado. E aí nós vamos ver as profecias messiânicas. A missão desse servo era restaurar Israel. Restaurar Israel e ser luz para as nações. Você vai ver textos e mais textos falando sobre Jesus. Jesus é esse servo sofredor que, através do seu sofrimento e da sua morte, esse é o grande paradoxo que os judeus têm dificuldade de compreender, porque o servo sofredor veio, Isaías fala, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e este será Emanuel, né? Deus conosco, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte. Então Isaías está falando de Jesus. E Jesus ele vem. Só que esse servo sofredor, ele sofre, ele morre. Mas depois nós vemos que ele vive novamente. É o que Isaías está falando, ele vive novamente. E a sua vida, esse voltar à vida, vai trazer, de fato, agora, o cumprimento cabal das profecias, a nova Jerusalém. Agora Deus vai tratar, a partir do capítulo 56 até o 66, sobre esse servo que morre e vive novamente, e que através dele outros servos se levantam. Claro, esses servos são menores, né? Aqueles que creem nesse sacrifício desse servo, aqueles que entregam as suas vidas a esse servo sofredor que é Jesus, eles serão esses herdeiros da nova Jerusalém. E aí nós vemos que existe dois povos se levantando, os ímpios e os servos de Jesus. E como Deus trata com essas pessoas. No capítulo 59, você vai ver uma oração de arrependimento. Do capítulo 60 ao 62, o servo anuncia o reino de Deus, esse novo reino. O capítulo 63 e 64 é uma nova oração de arrependimento. E até o capítulo 56 e 66, você vai ver o contraste entre os ímpios e os servos. Os ímpios, eles estão nessa Jerusalém velha, injusta, má, que rejeita o servo sofredor, que é rebelde a Deus e ao seu plano, e eles sofrerão um castigo. Mas existem aqueles que aceitarão esse servo sofredor, que adorarão a esse Deus encarnado, Emanuel, e estes herdarão a nova Jerusalém. E termina dizendo que todas as nações, porque a promessa de Deus é para todas as nações, todas as nações se unirão para ir nessa nova Jerusalém, adorar esse servo que cumpre as promessas, que é a realização da promessa e que cumpre cabalmente os requisitos postos por Deus, porque ele é o Deus encarnado.
Então veja que livro profundo, cheio de profecias, cheio da história de Israel, profecias sendo feitas e sendo cumpridas, e profecias que seriam cumpridas posteriormente, tanto do Messias, que nós vimos que foi cumprido ali, registrado nos evangelhos, quanto o futuro, que ainda será cumprido, a nova Jerusalém, novos céus e nova terra, e essa restauração completa do povo de Israel. Veja, o povo de Israel está aí em guerra, né? Nós estamos nesse período aí, vendo guerras ali em Israel, mas eles não foram dizimados. Por quê? Porque a aliança de Deus com aquele povo está posta, e Deus fará uma nova Jerusalém. Que texto maravilhoso, cheio de informações. Leia a Bíblia, leia esse texto, medite na palavra de Deus e que você possa ser fortalecido, a sua fé no nosso Deus, que faz promessas, que cumpre as suas promessas e que está sempre disposto a perdoar e restaurar o seu povo. Obrigada por você me acompanhar até aqui, espero que tenha sido útil para você este vídeo, possa ter abençoado a sua vida e até o próximo livro que nós vamos ler. Deus abençoe, até mais.